Se te dá prazer, vai em frente. Você não está fazendo mal para ninguém. A vida é sua. Ninguém tem que cuidar da sua vida. Então faz aquilo que você quiser. Você é livre. Você nasceu livre. Não deixa a sociedade ficar te prendendo. Olá, bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou tentar discutir coisas do mundo atual sob a luz da Bíblia. E quem é que nunca ouviu essas frases que eu acabei de dizer, né? Ah, se é pro meu prazer, e daí? Tanto faz. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Quem é você para me condenar? O que a Bíblia fala sobre isso, hein? O que a gente pode examinar sob a luz da Bíblia sobre esse tipo de pensamento, sobre esse estilo de vida? Pois bem, o apóstolo Paulo, ele ia fazer uma viagem até Roma. Já existia uma igreja lá, não foi ele que fundou. Então ele manda uma carta se apresentando, ele manda uma carta com um resumo do Evangelho, é uma das cartas assim mais teológicas que existem no Novo Testamento, explicando o Evangelho. E ele coloca que o homem, ele é indesculpável, que não existe uma desculpa para você dizer que não conhece Deus. Porque mesmo que ninguém tenha falado de Deus para você, Deus se manifesta na consciência dos homens. Esse seria um motivo, por exemplo, de mundialmente, qualquer lugar do mundo, você saber que é errado matar, que é errado judiar de uma criança, que é errado você maltratar um idoso. Então, que Deus se manifesta na consciência e no coração das pessoas e que Deus se manifesta também nas obras da natureza, do universo, e que o homem acaba optando em não enxergar estas coisas. Então, eu vou ler rapidamente aqui para a gente. Não abandona o vídeo não, viu? É bacana. Acho que você vai gostar disso aqui. Eu vou ler para a gente lá em Romanos. Então, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, então, aos romanos. Eu vou ler o capítulo 1, do versículo 20 ao 32. Então, vamos lá, aí você vai entender o que eu estou falando. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pesado, hein? Pesado isso daqui, hein? Olha o final.
embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse é o apóstolo Paulo falando com a igreja de Roma e, consequentemente, falando para o mundo todo. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Que Deus se manifesta aos homens. Se manifesta na consciência, se manifesta na natureza e, para nós, ainda um agravante, se manifesta através das inúmeras pregações do evangelho que você e eu acabamos ouvindo. Então, Deus se manifesta a todo momento. Só que os homens, de livre e espontânea vontade, escolheram não enxergar a Deus. E aí, então, esse monte de religiões adorando a natureza, adorando homens, adorando bichos, adorando répteis, adorando tem uma parte que fala assim, da milícia celestial, que seria Sol, Lua, as estrelas. Então, o homem prefere ignorar a Deus. Por quê? Porque é difícil você querer um Deus que não deixa você ficar olhando com desejo para a mulher dos outros. Porque é difícil a humanidade querer um Deus que não quer que você minta. Porque é muito difícil as pessoas quererem um Deus que quer que você obedeça e respeite, honre seu pai e sua mãe. Assim os homens preferiram então adorar a natureza, adorar outras coisas. E esse texto coloca que os homens se inflamaram tanto com essas coisas, com paixões, com imoralidades, que Deus fez aquilo que de pior poderia fazer para uma pessoa. Você quer fazer mal para uma pessoa? Deixa essa pessoa fazer o que ela quiser. E olha que nesse mundo de hedonismo que a gente vive hoje em dia, onde o que importa é o prazer, se te dá prazer, está tudo bem, você não está ofendendo ninguém, você não está... Você quer acabar com uma pessoa? Deixa ela fazer aquilo que der na telha dela. Deixa. E é isso que esse texto fala, que Deus entrega então os homens, a humanidade, às suas próprias paixões, às suas concupiscências, que são esses pensamentos, esses desejos, e no caso aqui são desejos de coisas erradas. O homem não quer servir a Deus. Por quê? Porque o coração do homem é cheio de maldade. E por que o coração do homem é cheio de maldade? Tudo começou lá com Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo, contaminou a raça humana é uma raça caída. E eu estou falando aqui desse coração cheio dessas maldades, mas eu não estou falando do seu coração só, estou falando do meu também. É o coração da humanidade. É esse o estado em que a humanidade se encontra. Então, você leu aqui que Deus entregou o homem às suas imoralidades. E por aí vai. Você lê o texto, você vai entender do que eu estou falando. Né? E o homem se entrega. Tudo é normal, tudo é tranquilo, tudo pode. Se te dá prazer, o que tem? Mas não é assim. Entenda que viver dessa maneira é viver de um modo que Deus entregou como uma justiça divina para você. Então tá bom, você quer isso? Toma. Quando o povo hebreu ficou vagando pelo deserto, eles fizeram ídolos. Eles saíram do Egito, que era uma terra cheia de ídolos. O Deus verdadeiro tirou eles de lá. A história das 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, toda aquela coisa de poder, aquela coisa maravilhosa. Chovia comida do céu, o maná, e aquele povo ainda assim carregava os ídolos. E fizeram ídolos no deserto. E Deus acaba então se afastando deles, se abandonando eles. A história do povo de Israel no Velho Testamento é cheia disso. Vira e mexe, eles abandonavam a Deus, ficavam adorando seus ídolos, aí Deus abandonava eles à própria sorte. Você viver essa vida à sua maneira, você viver sem freios morais, sem freios sociais, e você acha que você está vivendo uma vida muito legal, muito descolada, na realidade você está só distante desse Deus maravilhoso, mas que é justo, que é um Deus de justiça.
Então para pensar, por que que a humanidade está desse jeito? Por que que é filho brigando com o pai? Por que que está essa confusão nas escolas que a gente está vendo hoje? Por- Sabe, você põe a mão na cabeça assim, mas não é possível. Como que a raça humana, como que a humanidade... Eu estava conversando com um professor, aliás, grande abraço a esse professor, que eu não vou falar o nome aqui, mas que eu gosto muito. Ele falou assim, a sociedade falhou. Estava discutindo se as escolas haviam falhado, ele falou assim, a sociedade falhou. E por que que a sociedade falhou? Por que que a humanidade falhou? Porque falta Deus no coração dos homens. Deus se revela. Deus se revela. Você vê um pôr do sol, você para pensar no universo, nas galáxias. Você para pensar no seu corpo, como que o corpo humano funciona. Esse grau de perfeição, uma coisa interligada com a outra, de um modo que a gente nem entende ainda na sua integralidade. Deus está se mostrando a todo momento. E a humanidade escolhe ficar longe de Deus. Mas você tem uma escolha. E como é que a gente se aparta dessas coisas horrorosas? A gente se aparta dessas coisas horrorosas, primeiro, se arrependendo da vida que a gente levava, crendo que o Senhor Jesus veio, habitou entre nós, morreu na cruz pelos seus pecados. Com todas essas coisas horrorosas que a gente faz e fez, Jesus foi lá na cruz e pagou por toda essa imundícia nossa, por toda a maldade do nosso coração. Jesus pagou. Se você reconhecer, se você se arrepender, reconhecer que Jesus é Deus, que Ele veio, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, você está salvo. Você está salvo. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo. E aí, então, milagrosamente, o seu coração vai virar outro? Não. Mas você vai sair do poder do pecado. Você não vai mais ser escravo do pecado. Agora você tem outro paradigma. Agora você tem outro referencial. Agora o seu referencial é Cristo. Agora você vai entender das coisas santas de Deus. E você, em gratidão por ter sido salvo, você vai levar uma vida mais reta. Não é a sua vida mais reta que vai levar você para a salvação, mas é a sua salvação que vai levar você para uma vida mais reta, mais digna, onde a gente vai tentar vamos tentar andar nos caminhos do Senhor, ser agradáveis a Deus. A gente continua sendo pecador, a gente continua tendo que se arrepender, mas uma hora a gente vai morrer, o nosso espírito vai para Deus. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. Aí nós vamos viver então nos novos céus, na nova terra, num corpo incapaz de pecar, numa vida maravilhosa prometida por Deus. Então, para pensar. Será que a sua vida não está indo de encontro a isso que eu falei? Será que você viver essas paixões não é viver justamente longe de Deus? Isso tem te levado a uma alegria verdadeira? Ou será que lá no fundo, quando você para, quando você está sozinho, quando você avalia a sua vida, você vê que não há uma alegria ali dentro? É porque no seu coração existe a manifestação desse Deus poderoso. Lá na sua consciência existe a manifestação desse Deus de amor, mas desse Deus de justiça. Como é que você muda a sua vida? Entregando a sua vida a Jesus. Que você tenha uma linda e abençoada semana, que você possa refletir sobre tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.